Olá! No mundo de hoje, a gente usa cada vez mais inteligência artificial, né? Especialmente os LLMs, os grandes modelos de linguagem, para tudo, praticamente. Verdade, eles estão por toda parte e são muito capazes. Pois é. Mas aí fica aquela questão, né? Como que a gente pode deixar eles melhores ainda, depois que já foram treinados? Porque parece que não é só ter um modelo mais potente. Uhum. A forma como a gente dá as instruções, o que a gente pede, faz uma diferença enorme. Exato. O jeito de usar conta muito. E se a chave não for mexer lá dentro do modelo, nos pesos e tal, mas sim melhorar a informação que a gente dá para ele, o tal do contexto. É uma ideia interessante. Imagina, tipo, dá para um músico genial não só o melhor violino, mas uma partitura super detalhada, adaptada por estilo dele, em vez de mandar ele de volta para o conservatório para aprender tudo de novo. Faz sentido, uma boa analogia. Dar as ferramentas certas, as instruções certas. E é bem por aí que vai a nossa análise de hoje. A gente pegou um artigo de pesquisa recente que propõe justamente isso, com um framework chamado ACE. Soa complexo, mas acho que a ideia é poderosa. Sim, tem bastante potencial. Então, o nosso objetivo aqui na nossa conversa é tentar desvendar como esse ACE funciona, né? O que ele tem de diferente do que já existia e por que esses resultados estão chamando tanta atenção. Principalmente para tarefas mais cabeludas, né? Tipo agentes de IA que precisam agir sozinhos, interagir. Exato. E raciocínio em áreas bem específicas, tipo finanças, que o artigo também explora. Uhum. Ok, então vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Antes de entrar de cabeça no AC, essa ideia de adaptação de contexto, ela não surgiu do nada, certo? Já se tentava melhorar os LLMs mexendo nas entradas, nas instruções, nos exemplos. Sim, já existia essa linha de trabalho. E parecia mais simples, né? Intuitivamente mais fácil que retreinar o modelo todo. Mas quais eram as vantagens que o pessoal via nisso? Olha, a intuição estava certa nesse ponto. Adaptar o contexto é atraente porque, bom, os contextos são texto, né? Geralmente mais fáceis da gente entender, de modificar, do que ficar mexendo nos parâmetros internos, nos números lá do modelo. Certo. Permite também integrar conhecimento novo mais rápido. Apareceu uma informação nova, você pode, teoricamente, colocar no contexto. E tem a vantagem de poder, talvez, compartilhar esses contextos entre modelos diferentes. E, claro, com os LLMs ficando cada vez melhores em lidar com janelas de contexto gigantes, a coisa toda ficou mais viável tecnicamente. Se era tão promissor assim, por que não resolveu tudo de vez? O que estava faltando? Onde é que a coisa emperrava antes do Aséias aparecer? Ótima pergunta. Porque essa adaptação mais, digamos, tradicional, ela acabou esbarrando em duas limitações bem chatas que o artigo aponta. A primeira é o viés de brevidade. Viés de brevidade. O que seria isso? É que os métodos que tentavam otimizar os prompts, as instruções, eles tinham uma tendência forte até a favorecer textos muito curtos. Conciso era visto como melhor. Ah, entendi. Tipo, menos é mais. Exato. Só que nem sempre menos é mais para um LLM. O resultado eram contextos muito genéricos, sabe? O artigo até cita um exemplo: otimizadores que ficavam criando instruções tipo crie testes unitários, Sim. de novo e de novo. E perdi o detalhe importante da tarefa específica. Exatamente. Perdi as nuances, os requisitos do domínio. Imagina dar uma receita de bolo super resumida para um chefe. Ele pode acabar esquecendo um ingrediente crucial ou um passo importante. Faz sentido. Para tarefas complexas, o detalhe importa. E a segunda limitação é o colapso de contexto. Esse é bem problemático. Colapso de contexto. Soa dramático. E acontece quando você pede pro LLM atualizar o próprio contexto dele, tipo a memória que ele está usando, as instruções acumuladas, e ele faz isso reescrevendo tudo de novo. E A tendência nesses casos é ele gerar resumos cada vez menores, mais compactos, e aí... a informação útil vai embora. Exatamente. O conhecimento detalhado, que podia ser importante, se perde no processo. O exemplo do benchmark Epworth que eles dão no artigo é chocante. Conta aí. Tinha um contexto lá com mais de 18 mil tokens,
bastante coisa, e estava conseguindo 66,7% de acurácia na tarefa. Aí, depois de uma etapa de reescrita pelo próprio modelo, E aí? o contexto encolheu para 122 tokens. Nossa, de 18 mil para 100 e pouco. Pois é. E a acurácia caiu para 57,1%. Pior do que usar o modelo sem adaptação nenhuma. Caramba. É como fazer um resumo do resumo do resumo das anotações de aula até não sobrar nada. Exatamente essa analogia. Você perde o essencial. E isso é crítico, né? Porque justamente as tarefas mais complexas, um agente de IA que precisa usar várias ferramentas, interagir com sistemas, ou uma análise financeira que exige aquele conhecimento técnico na vírgula, Precisam desses detalhes. são as que mais dependem disso. E aí vem uma coisa que o artigo sugere que meio que desafia o nosso jeito de pensar. Talvez os LLMs, ao contrário da gente que às vezes prefere um resumo, eles se beneficiem de contextos longos, cheios de detalhes. É uma inversão interessante. Quase como se eles precisassem de um manual de operações, sabe? Um playbook completo que vai sendo atualizado. Isso muda um pouco como a gente deveria conversar com a IA, né? Muda totalmente a perspectiva, não é só dar uma ordem, é dar um guia rico. E imagino que é aqui que o ACE entra de vez, propondo uma solução para isso. Como é que ele faz para não cair nessas armadilhas da brevidade e do colapso? Exatamente, é aí. O ACE é a resposta direta para esses dois problemas. A filosofia dele não é resumir, não é enxugar, é construir e refinar esses playbooks detalhados. Construir e refinar. Como? Usando um fluxo de trabalho modular. A inspiração vem um pouco de como a gente aprende, sabe? Experimenta ver o que deu certo, o que deu errado, reflete sobre isso e consolida o aprendizado. Faz sentido. E como funciona essa divisão? Ele divide a tarefa em 3 componentes, que eles chamam de agênticos. Tem inspiração em outras ideias, como o Dynamic Cheat Sheet, mas com umas sacadas novas. O primeiro é o gerador. O gerador faz o quê? A tarefa em si. Isso. Ele executa a tarefa, gera o código, os passos de raciocínio, interage lá com o ambiente digital, o que for. Ok. E depois? Depois entra o refletor. A função dele é analisar o que o gerador fez. Deu certo? Deu erro? Qual foi o feedback? Uma mensagem de erro específica? Um resultado inesperado? Ele pega tudo isso e tem que extrair lições, insights concretos. Ah, ele pensa sobre o que aconteceu. Exato. E a sacada-chave aqui é que o ACE separa essa etapa de reflexão da próxima etapa. Não mistura as coisas. Entendi. E qual a próxima etapa? É o curador. Ele pega esses insights que o refletor destilou e integra eles no playbook. Mas de um jeito estruturado e, muito importante, incremental. Incremental. Isso. Ele não joga fora o playbook antigo e cria um novo resumido. Ele adiciona informações e faz isso usando uma lógica mais simples. Não precisa chamar um LLM pesado para fazer essa fusão. Isso deixa o processo bem mais rápido e barato. Entendi a estrutura geral. Gerador faz, refletor pensa, curador atualiza o manual. Mas como essa ideia de atualização incremental resolve especificamente o problema do colapso de contexto que você falou antes? Parecia ser um problemão. Ótima conexão. As atualizações incrementais, que eles chamam de Delta Updates, são a resposta direta para isso. Em vez de pedir para o LLM, ok, agora reescreve o playbook inteiro com essa nova lição. Que era o que levava ao colapso, né? Exatamente. O AC, através do curador, gera só pequenas adições ou modificações. São os deltas. Esses deltas trazem os novos bullets, são itens de conhecimento estruturados que podem ter até informações extras, tipo quantas vezes foi útil quando foi criado. Tipo uns post-its inteligentes no manual. Perfeito! É como adicionar post-its ou fazer anotações na margem de um manual enorme, em vez de ter que reimprimir o manual inteiro toda vez que você aprende algo novo. E isso preserva o histórico. Preserva o conhecimento acumulado, evita aquele encolhimento brutal do contexto e, de quebra, reduz muito o custo e o tempo da atualização. Legal. E as outras inovações que você mencionou? O refletor dedicado. Sim, o refletor dedicado, por ser uma etapa separada e focada só em analisar e extrair lições, tende a gerar insights de melhor qualidade. Não está tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E tem o mecanismo de crescer e refinar. Crescer e refinar. Isso. O playbook pode crescer, acumular detalhes, o crescer,
Mas o AC também tem mecanismos para não virar uma bagunça total. Ele pode usar coisas como embeddings semânticos para achar informações repetidas ou muito parecidas, e talvez juntar elas ou tirar as redundâncias, ou refinar. A ideia é ter um playbook rico, mas ainda assim organizado. A teoria parece muito boa, bem pensada. Mas, como sempre, né? E na prática? O artigo testou isso. Botou o AC para trabalhar em cenários difíceis. Como é que ele se saiu? Sim, colocaram à prova em áreas bem exigentes. Uma foi agentes LMM, usando um benchmark conhecido, o AppWorld. AppWorld. O que o agente tem que fazer lá? Interagir com aplicativos e APIs simulados. Coisas tipo reservar um voo num sistema fictício, mexer num calendário, usar ferramentas de edição de imagens simuladas. Tarefas do mundo digital, né? Entendi. E a outra área? Foi em tarefas de domínio específico com foco em análise financeira. Usaram os benchmarks chamados Finer e Fórmula, que trabalham com dados XBRL. XBRL? Me soa familiar, mas o que é mesmo? É um formato padrão para relatório financeiro digital. Pensa num XML ou HTML, só que feito especificamente para dados de negócios. Isso deixa a informação mais estruturada, mais fácil para a máquina processar. Coisas como receita, lucro, dívida ficam etiquetadas. Ok. Então, testaram em interação com apps e em análise financeira. E os resultados? Foram bons? No AppWorld, foram consistentemente positivos, sim. O ACE trouxe um ganho médio de performance de uns 10,6% sobre outras abordagens que já eram consideradas fortes. 10% é bastante coisa nesse nível. É significativo. E comparando métodos específicos, no modo offline, que é quando você otimiza o playbook antes de rodar o teste final, um agente padrão, tipo o React, usando o ACE, foi bem melhor que o mesmo React usando outras técnicas. Superou o aprendizado direto no contexto, ICL e outro otimizador, GEPA, por mais de 10% de margem. E no modo online? Aprendendo enquanto faz. Também foi bem. O ACE superou o Dynamic Seed Sheets, que era uma abordagem online anterior, em média por 7,6%. Mostra que ele aprende bem na hora também. E parece que teve uma coisa bem legal de autoaperfeiçoamento, né? Onde o Anaat melhorava mesmo sem ter acesso às respostas certas. Isso é, uau, muito útil para o mundo real. Exatamente. Isso é um ponto-chave. O ACE conseguiu melhorar só com o feedback natural da tarefa. Tipo, o código que ele gerou rodou. Deu erro. A API respondeu o que ele esperava. Só com esses sinais, ele já conseguia refinar o playbook. Isso é fundamental, né? Porque no mundo real, raramente a gente tem o gabarito para tudo. Precisamente. A capacidade de aprender com a própria experiência, com sinais do ambiente, é o que a gente quer para agentes autônomos de verdade. E teve aquele resultado que saiu no leaderboard do AppWorld, que chamou bastante atenção comparando com modelos gigantes, não foi? Assim, esse resultado é bem notável. O artigo cita dados lá de meados de 2025. A combinação de um agente React com o ACE rodando num modelo de código aberto que nem era dos maiores, o DeepSeek V3.1. Certo. Conseguiu empatar na pontuação média geral com quem o liderava o ranking na época, o IBM Silga. E o IBM Silga usava o GPT-4.1, um modelo proprietário bem maior e mais potente. Empatar com um modelo muito maior usando um playbook melhor. Exato. E tem mais. Na parte mais difícil do teste, o Test Challenge, a abordagem com ACE chegou a superar o IBM Silga. Caramba, é tipo Davi e Golias, mas com estratégia de IA. É uma ótima analogia. Mostra que a inteligência na forma de usar o modelo, a engenharia de contexto, pode compensar até certo ponto a força bruta de um modelo maior. É a prova de conceito do poder dessa abordagem. Incrível. E nos testes de finanças, com aquele XBRL? Lá os resultados também foram fortes. Nas tarefas do Fiener, que é identificar coisas como receita, dívida, lucro líquido nos documentos, e do Fórmula, que é extrair números e calcular métricas tipo margem bruta. O AC deu um ganho médio de 8,6% sobre as linhas de base quando treinado offline com acesso às respostas certas. O que reforça a ideia do playbook detalhado para áreas especializadas. Exatamente. Mostra que para domínios que exigem conhecimento específico, preciso,
Ter esse manual detalhado ajuda muito. Mas tem alguma ressalva? Algum porém? Tem, e é importante mencionar, o próprio artigo levanta isso. O desempenho do AC e de outras abordagens parecidas, como o Dynamic Cheat Sheet, depende muito da qualidade do feedback que ele recebe. Ah, o feedback do refletor. Isso. Seja o feedback das respostas corretas na fase de treino ou o feedback natural da execução. Deu certo, deu erro. Se esse feedback for ruim, barulhento ou simplesmente não disser muita coisa... O refletor não consegue tirar boas lições. Exato. E aí o curador não vai conseguir fazer atualizações úteis no playbook. Em alguns casos, se o feedback for muito ruim, a adaptação pode até piorar o desempenho em vez de melhorar. Entendi. Lixo entra, lixo sai, basicamente. A qualidade da reflexão depende da qualidade da informação que entra. Perfeito. Mas ok, além da eficácia, uma preocupação que sempre surge quando a gente fala de gerar mais informação com textos mais longos é o custo, tempo e dinheiro. O AS consegue ser melhor e mais eficiente? Ou tem um trade-off aí? Olha, essa é outra parte que surpreendeu positivamente nos resultados. Parece que sim, ele consegue ser melhor e mais eficiente. Sério? Como? Graças àquelas atualizações incrementais e à lógica do curador não precisar de um LLM pesado para integrar as informações, isso corta muito caminho. E os números? O quanto mais eficiente? Os números são expressivos. No App Word Offline, eles falam em redução de latência, o tempo para adaptar, em mais de 80%, e o número de rodadas de aprendizado caiu em 75%, comparando com outro otimizador, o JIPA. Uau, 80%. E no benchmark financeiro FINER, no modo online, a redução de latência foi ainda maior, mais de 90%. E o custo em tokens, que se traduz em custo de API, dinheiro mesmo, caiu mais de 80% comparado ao Dynamic Cheat Sheet. Então a mensagem é, dá para ter mais acurácia, aprender sozinho e ainda gastar bem menos tempo e dinheiro para fazer essa adaptação. Exatamente essa é a conclusão que os resultados apontam. É um ganho nas duas frentes, eficácia e eficiência. Eles também fizeram os testes extras, os estudos de ablação. Ablação é quando desligam partes para ver o que acontece. Isso. Desativaram componentes específicos do ACE para ver o quanto cada um contribuía. E confirmaram que coisas como ter um refletor que refina os insights e a capacidade de passar pelos dados de treino mais de uma vez, multi-época, são importantes sim para chegar no desempenho top. Ok, os resultados são bem convincentes mesmo, mas ainda tem aquela pulga atrás da orelha. Esses playbooks maiores, mais detalhados que o ACE gera, na hora de usar o modelo na inferência, isso não deixa tudo muito mais caro e lento? É uma preocupação super válida. Contexto maior, mais tokens para processar. Exato. Só que o artigo argumenta, e a gente vê isso acontecendo na indústria, que a infraestrutura para rodar LLM está evoluindo muito rápido para lidar justamente com contextos longos. Ah, é? Como? Com técnicas tipo reuso de cache, KV, que basicamente ajuda o modelo a lembrar o que ele já processou do texto para acelerar quando chega coisa nova. Tem compressão de contexto, tem como descarregar parte da memória para outro lugar. Tecnicalidades que ajudam. Exato. O ponto é que o custo não sobe na mesma proporção do tamanho do contexto, sabe? Não é linear, especialmente se partes do playbook são usadas várias vezes. Então, abordagens como o ACE, que apostam em contexto rico, estão ficando cada vez mais práticas, mais viáveis economicamente. Entendi. A tecnologia está acompanhando a necessidade. Exatamente. E se a gente olhar para as implicações mais amplas, vai além da performance. Primeiro, pensa em aprendizado online contínuo. Tipo, um modelo aprendendo com dados novos que chegam o tempo todo? Isso. Adaptar o contexto com o ACE tende a ser bem mais barato e flexível do que ter que retreinar o modelo inteiro, fazer fine-tuning toda vez que os dados mudam um pouco. O que acontece muito no mundo real, né? Os dados mudam. Constantemente. Ou quando você tem poucos dados para começar. O playbook pode ir evoluindo junto com a realidade de forma mais ágil. E a outra implicação? E a responsável. Isso é super importante hoje. Como os playbooks são, no fundo, texto, que a gente consegue ler e entender... Ah, são interpretáveis. Exato. Fica muito mais fácil fazer o tal do desaprendizado seletivo. Desaprender, como assim? Tirar informações específicas do playbook.
Imagina que uma informação ficou velha, ou se descobriu que estava errada, ou pior, precisa ser apagada por questão de privacidade, tipo o direito ao esquecimento que tem na GDPR na Europa, na CCPA na Califórnia. Certo. É muito mais simples ir lá no texto do playbook e remover ou modificar aquele bullet específico do que tentar apagar essa informação lá dos pesos internos do modelo treinado, que é um processo bem mais complicado e incerto. Faz todo sentido. Mais controle, mais transparência. Exatamente. Claro, lembrando sempre daquela limitação que a gente falou. Tudo isso depende de ter um feedback de qualidade para o refletor trabalhar. Certo, o feedback é crucial. E também é bom notar que nem toda tarefa vai precisar de um playbook gigantesco. Tarefas mais simples talvez continuem funcionando bem com um prompt direto e conciso. O IC parece que brilha mais nesses cenários complexos mesmo. Conhecimento de domínio profundo, uso de ferramentas, planejamento, adaptação a um ambiente específico. Excelente. Então, se a gente fosse resumir a ideia central aqui, o ACE meio que muda o foco, né? Em vez de tentar só resumir instruções para IA, ele propõe construir e cuidar desses manuais de operação detalhados que evoluem. É uma engenharia mesmo do contexto que o modelo recebe. Perfeita a síntese. A ideia é essa, engenharia de contexto. E os benefícios-chave são superar aqueles problemas antigos de brevidade e colapso, conseguir ganhos de desempenho bem expressivos, principalmente nas tarefas complexas, aumentar muito a eficiência, tempo e custo da adaptação e permitir que o modelo se aprimore sozinho de forma mais robusta, aprendendo com a prática, mesmo sem ter sempre a resposta certa na mão. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final que eu acho bem intrigante. Se métodos como esse mostram que dá para ganhar tanto desempenho e eficiência sendo mais inteligente na forma como a gente guia os LLMs com o contexto, Será que isso pode, talvez, reequilibrar um pouco o foco da indústria? Sabe, talvez em vez dessa corrida só por modelos cada vez maiores, mais caros para treinar, a gente veja mais investimento em como orquestrar melhor, como informar melhor os modelos que a gente já tem, usando esses playbooks dinâmicos bem curados. Exato. E dá para levar a ideia adiante, em que outras áreas super complexas, sei lá, descoberta científica, projeto de engenharia, até composição musical ou educação personalizada, essa abordagem de construir um guia de conhecimento que evolui junto com a IA poderia ser revolucionária. Fica a pergunta no ar. Onde mais um bom playbook pode fazer a diferença? Exato. Abre um leque de possibilidades.